Oi, Nicolas, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Nicolas, tá me ouvindo? Nicolas, tá me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? É. Tá ouvindo? Tá vendo? E, gente, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Ih, alguém tá fazendo muito barulho. Peraí, gente. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, eu estou escutando bem. Ah, então tá, Yolanda. Vocês são os alunos novos? Sim, somos os novos. Muito prazer, gente. Sou a professora Carolina, mas pode me chamar de Carol, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês gostem da nossa aula, do nosso encontro. Vou esperar mais um pouquinho para a gente se conhecer melhor, tá? Eu vou querer que vocês se apresentem para mim, para saber o que vocês esperam das nossas aulas, o que vocês têm mais dificuldade. Oi, tudo bem? Olá, Olá! tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom! Bom, então as pessoas vão entrando, eu vou aceitando e a gente vai se apresentando. Vou começar, então, com o Gonzalo. Tudo Olá, bem? tudo bem? Eu queria que você se apresentasse para todo mundo e me dissesse quanto tempo você está no Brasil, se você tem alguma dificuldade no português e o que você gostaria de aprender. Fala para gente, para te conhecer também. Boa noite, meu nome é Gonzalo Henrique. Já estou aqui perto de 10 anos. 10 anos. Mas acontece o seguinte, que quando você está em casa, somente fica falando espanhol. Então não adianta.
Então, somente quando você fica no trabalho, então com os parceiros, vai falando e vai aprendendo alguma coisa. Então, apesar de estar muito tempo aqui, ainda tenho dificuldade na escritura, porque o que acontece? Acontece que o espanhol e o português, as palavras mudam tudo. Então, se você não sabe palavras novas, não aprende palavras novas, então você fica perdido quando está falando com a gente, porque você não está entendendo o que estão falando. Dá para entender, sim, mas tem essa dificuldade. Agora, também, enquanto se refere à ortografia, com C cedilha, com C, doble S, tem muita coisa de gramática que a gente tem que aprender para saber escrever perfeitamente. Essas são minhas dificuldades. É só isso. Nossa. Gonzalo, eu acho que você fala bem. Você usa algumas palavras até, mas só quem vive aqui bastante tempo usa. Eu acho que essas dúvidas são normais, tá? E acho que uma coisa que eu deixo claro é que vocês nunca vão perder o sotaquezinho de vocês. Vocês vão sempre falar desse jeitinho. E tem que falar mesmo, tá, gente? Porque é da onde vocês vieram. O que a gente pode tentar fazer é, como você disse, melhorar a escrita, né, e a ortografia, e que vocês não façam tanto esforço para entender, que seja algo um pouco mais natural, porque vocês ainda ficam ali olhando e tentando entender. Nós, cariocas, você sempre morou aqui no Rio? Morei sim. Então, vocês escolheram um lugar muito peculiar, porque o carioca fala muito rápido. É verdade, é verdade. Então, você precisa ficar ali tentando entender o que ele está falando e vamos lá. E as questões das regras gramaticais, de fato. Ainda tem gente que fala que o espanhol é igual ao português, você acredita, Gonzalo? Eu não aceito ouvir isso. É muito diferente. Eu acho bem diferente. Bem diferente. Para nós, quando a gente chega aqui e fala, é muito difícil falar português, e a gente fala, é como se você estiver no Peru e está falando espanhol com muita falta de ortografia. Está entendendo? Sim. E vocês falam igual. Quando nós falamos, estamos falando errado. Totalmente errado, não? Com faltas de ortografia na escrita e ao momento de saber expressar-se. Então, é assim. Por isso que a gente quer aprender para poder desenvolver-se mais aqui no momento de falar, no momento de escrever, entendeu? Sim. E uma coisa que eu vejo também muita dificuldade é a parte do verbo, que é como se vocês falassem o verbo no infinitivo. Por exemplo, eu quero comer. E aí, às vezes, acontece, eu quero comer. E, às vezes, o quero não sai, mas o quer, eu já entendo que é de querer. Entendeu? Só que a gente precisa conjugar o verbo. Então, eu quero. Isso mesmo. Eu peguei um exemplo assim, porque eu sei que é quiero, e vocês falam, e dá para entender. Mas eu peguei um exemplo porque existe isso. Eu falo o verbo sem estar conjugado para mostrar ação. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vocês têm dificuldade. Hoje, por coincidência, eu vou passar uma aula de alguns aspectos gramaticais aqui. E acho que vai ser interessante. A gente tem um material, uma apostila, mas hoje eu vou dar uma paradinha nela para a gente ir para esse material que eu desenvolvi, tá? Tudo bem? Então, muito prazer, Gonzalo, seja bem-vindo. E nós vamos tentar ver essas coisas que você quer ver aí, tá? Que você quer aprender melhor. A parte da escrita, pode deixar, porque a gente usa muito o WhatsApp, né? Também. É verdade. Então, é bom também a gente saber. Então, vamos ao trabalho, tá bom? Tudo ótimo. Bom, Malena... Adorei a junção Malena, ficou ótimo. Obrigada. Muito prazer. Queria que você se apresentasse para a gente
quanto tempo está no Brasil, que tem mais dificuldade no português, o que quer mais aprender. De repente, Gonzalo, você não disse o que você trabalha. Estava trabalhando, mas a gente foi mandado embora devido à pandemia. Mas agora estamos fazendo trabalhos de costura em casa. Você costura? Uhum. É, mas eu não costuro, eu procuro trabalho para costurar em casa. Ah, entendi. Legal. Mas o seu trabalho anterior era sobre isso também? Oi? O seu trabalho anterior era com costura? Não, nunca. A gente Tá tem bom. que reinventar-se, fazer coisas novas que nunca foram feitas. Por quê? Porque todos os meses você tem que pagar contas no fim do mês, entendeu? Isso é verdade, isso é Tem que verdade. fazer de tudo, entendeu? Isso é verdade. Então tá bom. Ok. Agora eu te conheci completamente. Malena, pode falar. Bom, me escutam? Muito bem. Bom, em realidade, meu nome é Maria Helena Huertas Rosales, mas a conjugação dos dois, né? Malena de Maria e o outro de Helena, né? Por isso falam Malena. Aqui em minha cidade, nossa, é os tempos, tanto presente, passado e futuro, nos verbos, conjugar, né? Às vezes eu quero falar alguma coisa e também tem muita coisa que eu não uso no dia a dia, por exemplo. Agora eu estou mexendo com costura. Tem coisas que eu não conheço em português, então meu vocabulário fica limitado. Tem coisas que eu deveria de aprender. Eu acho que quando você, estrangeiro, vem a uma terra que não é sua, se você trabalha de camelão, você aprende as coisas em português do que você vende. Eu que estou aprendendo a fazer costura, eu tenho que aprender a mexer com coisas, conhecer as coisas em português. Aí fica limitado. Tem muitas coisas que eu gostaria de aprender, melhorar meu português, mas estou tentando. E além que eu não conheço muito, eu não tenho muita fala com pessoas em português. Amigos que são brasileiros conheço, mas aquela comunicação no dia a dia eu não faço. Maiormente, em casa falamos espanhol, as crianças falam português, mas eles ficam, às vezes, confusos, porque a gente fala portunhol. Normal. Até nós mesmos, quando eu falo com minha família em Peru, eu falo portunhol, porque termino esquecendo as palavras em espanhol, ou castelhano, né, no caso. Aí fica aquela confusão. Porque, às vezes, eu tenho que pensar em várias línguas em minha cabeça. Antigamente, quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhei como babá, com crianças. Aí fui me reinventando, porque em Peru eu estudei fisioterapia e reabilitação. Estudei, além disso, em auxiliar em contabilidade, profissões técnicas de 1 ano e meio a 3 anos, que lá fazem lá, nesse tempo dura. Aqui, quando eu cheguei no Brasil, fiquei um pouco desorientada, mas quando a gente tem família, não pode dar-se aquele luxo de estudar ou ir à faculdade, ou convalidar cursos, não dá, porque tem que pagar contas, tem família, e assim é o dia a dia. E quando você chega pela primeira vez, chega aquela... É um mundo inteiro em sua cabeça. Tem que procurar casa. Se não tiver casa, tem que procurar um aluguel. Aí, comida para todos os dias. Então, você está procurando coisas e não tem tempo para um. A gente termina se esquecendo de um. Mas, com os anos, você vai tomando experiência, de a pouquinhos, e tenta melhorar. Já você fica... eu estou aqui mais ou menos, já vou fazer 12 anos. E nesses 12 anos que eu estou aqui, já estou assentada, e agora olho as coisas com outro olhar, com outra perspectiva. Eu quero melhorar, eu quero que meu português esteja muito bom. Eu estudei em Peru português, mas não aquele português carioca. Eu estudei aquele português de São Paulo, que é muito parecido ao castelhano de nós. Aí, quando eu cheguei aqui, eu ficava olhando, e eu falei, melhor fico calada, porque ninguém vai entender o que estou falando.
Aí, quando eu fui no posto de saúde, aí eu conheci um cara, que é uma pessoa maravilhosa, que é um amigo de coração, um irmão de coração, que ele viu que eu tinha dificuldade. Aí ele começou a me ensinar algumas coisas, virou meu amigo, que é um grande amigo, como um irmão para mim, eu adoro muito ele. E ele foi me ensinando palavras que eu tinha que melhorar. Às vezes nós não distinguimos a B com a V. A gente fala a mesma coisa. Achamos que Isso é estamos verdade. falando, aí, até agora, por exemplo, eu tenho dificuldade em falar avó, que avó, essa aí até agora. Eu não sei falar em feminino ou masculino, mas eu tenho até agora essa dificuldade. Mas eu estou tentando. Meu Deus sofre, mas estou tentando. Eu quero Malena, aprender. você fala muito bem também. Tô Obrigada. chocada. Vocês são metidos, porque vocês falam, eu tenho dificuldade. Fala super bem. Ó, eu entendo a sua dúvida. Uma coisa que eu tenho feito é ler. Eu convido alguém para ler, um de vocês para ler, e vou corrigindo as palavrinhas, porque, de fato, as palavras no português e no português carioca, porque tem a variação, né? Assim como o espanhol, a gente tem o espanhol do Peru, da Espanha, então a entonação muda, o vocabulário muda, então a pronúncia muda. Então, como vocês estão no Rio, Boa a gente... noite. Olá, tudo bem? Já vou falar com você. Tudo. Tá bom. Tá bom? Então, Tá bom. isso é importante para a gente, né? Então, vocês vão... Eu vou falando bem devagar, assim, eu falo um pouquinho mais devagar, né? Para vocês aprenderem mais. Mas fica tranquila que a gente vai ler bastante, a gente vai escrever bastante. E, gente, se vocês quiserem, vocês podem me gravar um áudio perguntando algum nome de objeto que vocês trabalham. Vocês podem tirar foto, falar, Carol, como é que se chama isso aqui? E aí eu respondo. Às vezes pode ser interessante também, tá, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham de nome de alguma coisa, a pronúncia de alguma coisa, vocês podem me perguntar também. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá bom? Malena, muito prazer, tá? Vou perguntando aqui para a galera, se apresentando rapidinho, tá, gente? Tá bom? Tá escrito iPhone de César, mas qual é o seu nome? Oi, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Beatriz. Como? Meu nome é Beatriz. 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 Prazer, Beatriz, tudo bem? Há quanto tempo você está aqui no Brasil? O que você gostaria de aprender conosco? Eu tenho 20 anos aqui. 20 anos? E não falo. Ih, tá cortando. Tá entendendo? Você tem 20 anos aqui no Brasil, certo? Certo. E o que você tem mais dificuldade? Na escritura. Na escrita. Essa é a dúvida de todo mundo. Essa é a dúvida de todo mundo. Falar a gente se vira, né, gente? Oi, vou, casa, dá para entender. Agora, escrevendo que é complicado, né, gente? Então tá. A gramática. A gramática, né? Então a gente vai ver a gramática aí para poder desmistificar, tá? Para a gente tornar mais fácil, tá bom? Eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar para vocês. Só um minutinho, gente, rapidinho. Meu gato quer pular aqui a janela. Só um minutinho, peraí. Não?
más bien. Aí meu gato resolveu aparecer aqui. Só um minutinho. ¡Oh, lindo! É, meu gatinho, ó. ¡Oh, qué fofinho! Mas deixa um pelo que só Deus. Então, Beatriz, então entendi. Aí, então, a parte da gramática mesmo, né? De repente, eu passo também, gente, uns materiaizinhos para vocês fazerem uma leitura. Mas tem que fazer a leitura, viu? Porque é trabalhoso mesmo. A gente vai aprender outro idioma. Claro. É importante ler e fazer exercícios, sempre. E praticar. Tá? Mas então, gente... Beatriz, então a gente vai tentar ver essa coisa da gramática, tá? E conversar bastante. Tá bom? Bem-vinda. Tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal mais antigo, vou pedir um pouquinho de paciência, que hoje é um dia especial, de recepção. Se fosse pessoalmente, ia ter um bolinho, uma faixa assim, bem-vindos, mas não dá. Não dá para ter nada disso agora. Tá? Vamos lá. Piedade. Piedade não era, né? Entrou agora. Oi, boa noite. Boa noite, Piedade. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Quanto tempo você está no Brasil? O que você quer aprender aqui? O que você tem mais dificuldade? Estou 2 anos e meio. 2 anos e meio. E eu quero aprender a escrever, a falar corretamente e muitas coisas mais. Conhecer a cultura do Brasil, tudo isso. Gente, escrever tá no top 1. O que vocês querem? Vocês querem muito escrever. Sim. Muito bom isso, gente, porque eu achei que vocês queriam mais falar, mas vocês querem também, como que eu falar posso e dizer? Escrever. Exatamente. Mostrar... A pronunciações. Muito legal. O que você trabalha? Eu sou costureira. E só rapidinho. Eu acho interessante que, realmente, né? Quando você trabalha como ambulante na rua, é mais fácil, né? Porque você está em contato com várias pessoas o tempo todo. Quando você trabalha numa mesa ou no computador, ali meio solitário, digamos assim, é mais difícil, porque você não está tanto em contato assim com alguém, e aí você acaba falando em casa espanhol, e aí fica aquela coisa meio acomodada. Então, eu acho que deve ser um desafio se você não está numa profissão que exija que você fale bastante, né, com alguém. Mas continua. Oi, professora. Só isso mesmo? Doy paso a las siguientes compañeras. Não entendi. Então tá doy paso a las siguientes compañeras. Entendi. Para aprender rápido. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, Piedade. Yolanda. Yolanda? Ok. César. Sem ser o iPhone de César, o próprio César. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você está me escutando? Estou. Tá, meu nome é César. Eu vine há 15 anos, mas sempre vou a Peru e vuelvo aqui a Brasil. Vou e volto aqui a Brasil. Actualmente trabalho com minha mãe aqui também fazendo serviços de costura.
Y mi expectativa aquí también aprender la escrita, ¿no? Como você falou, y aprender básicamente, ¿no? Para poder comunicarnos. Uhum. Uma expectativa aqui no curso. Entendi. Uhum. Legal, entendi. Você está sempre, então, indo lá de onde você veio, então... Isso é bom, mas às vezes você... Não é que você volta, né, vai para trás, mas é porque você acaba interrompendo esse contato com o Brasil e eu entendo. Mas agora tenho mais continuidade, porque já estou ficando aqui desde 2019, aqui direto, em Brasil, em Rio. Por causa da pandemia também, né? Por la pandemia, já estou aqui, ficando aqui com a família. Em espanhol é pandemia, não é? Pandemia, sim. Pandemia, aí, ó. O acento diferente. Acento. Mas vamos ver isso. Sim. Então tá bom, César. Obrigada, tá? Muito Vou prazer. correr pra gente. Muito prazer. Tá bom. Sarita. Sarita? Não. Oi, boa noite. Boa noite, Sarita. Tudo bem? Tudo. Quanto tempo você está aqui no Brasil? Se apresenta rapidinho pra gente. Bom, meu nome é Sarita, eu moro aqui 11 anos. E o que você quer mais aprender aqui no curso com a gente? Bom, eu quero aprender a escrever. A escrita. Ah, muito bem. Você fala muito bem, viu? Obrigada. Muito bem mesmo. E você também é costureira? Também. Eu trabalho com minha irmã. Legal. Então tá. Então a gente vai ver aí a parte da escrita, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Bem-vinda, Sarita. Obrigada. Pilar. Boa noite. Pilar. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E você? Estava com dificuldade aqui de entrar tudo. Agora deu certo, eu acho. Deu tudo certo. Se apresenta pra gente. Boa noite. Desculpa o atraso aqui, sabe? Imagina. Estava enrolada um pouco. Eu sou Pilar. Boa noite a todos aí. Pilar Montes, orelhana peruana. E o que você está há quanto tempo aqui? O que você deseja aprender no português? Bom, eu estou aqui há 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, quase 16 já, aqui no Brasil. Mas, assim, tecnicamente, sempre a gente fala, tentamos falar o melhor possível, né? Mas a dificuldade é a escrita, né? Toda a acentuação e o resto, a ortografia, né? E meu objetivo é melhorar a escrita. A escrita enquanto a fala, melhorar, né? Lógico, o sotaque não tem como, mas... A compreensão, né? Isso. Pode deixar, então, tá? A gente vai ver isso. Hoje a gente já vai ver alguma coisinha. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Nada. Ana. Ana, você também é aluna nova, né? Tudo bem? Buenas Tudo bem? noches. Boa Olá, noite. Tudo bem. Se apresenta um pouquinho pra gente. Há quanto tempo você está aqui no Brasil? O que você quer mais aprender? Eu me chamo Ana Maria Toranzo e eu llamo há 20 anos. Meló, trabajo en Copacabana, en una feria, y prácticamente yo no sé hablar muy bien en portugués. Como nas ferias que eu trabalho, fala muito espanhol. E também um pouco inglês e essas coisas. Então, eu
como tengo una filha brasileira, trato en mi casa hablar español para que ella pueda aprender los dos idiomas. Y yo, como falo Malena, ¿no? A veces uno se preocupa de uno mismo, entonces más da preferencia a nuestros filhos. Entonces, aconteció conmigo. Y ahora yo tengo ya una edad que quisiera aprender a hablar bien y escribir. Eso es muy importante, a falar correctamente, porque yo falo todo enrolado. Hay momentos que falo espanhol, hay momentos que falo português. Aí, por isso, eu quisiera aprender, ¿no? La lectura, el leer, sé leer perfectamente. Son cosas que a veces uno no, me enrolo. Entonces, tengo minha filha, que a veces ela me fala, mãe, fala português, fala direitinho, fala assim, entendeu? E isso é o que eu quisiera aprender, a pronunciação melhor. Y letra que no sé, en sí mismo no sé escribir algunas cosas, ¿no? Pero quería hablar, mentir que falo perfectamente y escribo. Y eso es lo que me interesaría, este curso que gracias a Mabú, que nos está dando esta oportunidad de aprender a toda la misión que es Malena, ¿no? Agradezco a ella porque por intermedio de Malena y a y nos está también viendo a estudiar y como dice, no hay edad para estudiar. Yo tengo 55 años y estoy bien entusiasmada como una niña de 18 anos. Muito bem, Ana. Você falou quanto tempo você está aqui? Eu moro acá há 20 anos. Eu já tenho uma filha brasileira. Entendi. Tenho minha... Então, é bastante tempo. Então tá bom, Ana, bem-vinda. Vamos tentar aí estudar bastante para você conseguir falar português com a sua filha, falar português, mais português. Não é que você vai deixar de falar espanhol, mas aqui você vai ter que usar mais o português, tá? Porque se você falar muito... Se a gente usa muito espanhol em casa, a gente vai no automático usar na rua. Então, a gente vai ver isso, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Muito prazer, Ana. Vamos ver aqui. Alguém falou comigo. Comigo não, comigo. Claro! Senhora Dina, deixa eu colocar aqui você. Olá! Ih, não estou conseguindo. Ih, agora foi. Oi, não. Como está? Oi! Tá ouvindo? Tô. Oi, Noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seu nome é Dina? Eu sou, meu nome é Dina Trauco. E a senhora eu já estou em Brasil também. Pode falar. Por 20 anos também. Mas só falando portunhol. Normal, né, gente? É uma terceira língua. Ah, que bom. Então, o que a senhora quer aprender? Você, né? O que você quer aprender? A escrita também? Como todas. Eu quero aprender e a falar também. Porque a gente às vezes fica um pouco ridículo falando o nosso portunhol diante entre os brasileiros. E é muito bom saber falar corretamente, né? Eu acho que a gente tem que ter paciência também. Eu, pelo menos, acho que quem mora aqui no Brasil tem que ter paciência. Porque quando a gente vai lá em outro lugar, a gente não quer paciência com a gente para aprender a falar espanhol, para aprender a falar inglês. Então, fiquem tranquilos.
Então, assim, eu pelo Obrigada. menos... Fala. Eu estou dizendo obrigada pelo conselho. Porque assim, esse conselho também seria válido para quem mora aqui como eu, viveu aqui, nasceu aqui, porque a gente às vezes quer chegar no outro país e quer falar de forma ali devagarzinha, com algum... Eu, por exemplo, aprendi espanhol na faculdade, mas eu não exerço como professora de espanhol. E se eu falar com vocês também talvez achem, nossa, ela está falando tudo errado. Eu não sei, por exemplo, foi a Ana que falou, melhor. Eu tenho uma dificuldade com esse pronome complemento terrível. E aí eu vou falar tudo embaralhado. E aí imagina se vocês não tivessem paciência para me ajudar. Imagina se eu fosse num lugar e não tivesse. Então, assim, é importante vocês falarem, mas respeitem o tempo de vocês. Não é fácil. E se a gente quiser ter pressa, não vai aprender. Então, a gente vai devagarzinho, mas a gente vai aprender. Tá bom? É verdade, tá bom. Então, tá bom. Combinado. Prazer. Combinado. Prazer, Dina. Obrigada, obrigada. Vamos lá, gente. Agora, tem algumas pessoas que são... Está com o nome de celular e eu não sei mais ou menos. Então, Galaxy A30, se apresenta para gente. Qual é o seu nome? Dante. Oi, Dante, muito prazer. Conta para mim quanto tempo você está aqui no Brasil, o que você gostaria de aprender mais, com que você trabalha. Eu trabalho em costura. 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 E quizás eu quero aprender algunas palabras de la Biblia. Que eu quero hacer lectura de Biblia y que algunas palabras no sé falar muito bom. Entendi. Quanto tempo você está aqui? 5 anos. 5 anos. Realmente, Dante, a Bíblia ela é específica, né? Então, ela tem alguns termos religiosos da história. E aí eu te aconselho também a, de repente, ver um curso que fale sobre a religião também, porque aí você vai ter mais contato com as palavras. Mas, quando for assim, eu falei no início, você entrou depois, se você tiver alguma palavrinha que você pode tirar foto e mandar, professora, o que quer dizer essa palavra? E aí, se eu puder ajudar, eu ajudo. Por si, la palabra, você entiende espanhol, ¿no? Entendo. Ayunar. Ayunar. En portugués. Eu não Ayunar, entendi. o sea, no comer, hacer el sacrificio de no comer, es en ayunar. En portugués. Jejum. 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 Jejuar. O nome do verbo é jejuar. Jejuar, não? Tá? Porque como aqui o J, a gente não fala, né? A gente fala, então é J. Vocês falam rota, não é? Rota, claro, sim. Rota. E a gente fala J. Até a parte forte da palavra muda. Porque a gente fala ro, vocês falam ro fechado, e a gente fala jó aberto. Mas o verbo é jejuar e a prática é jejum. Tá bom? Tá bom, tá bom. Jejuar, não? Jejuar. Jejuar, jejuar. Não é jejuar, tá? É jejuar.
chegar. Isso. Com o tempo você vai aprendendo. Quanto mais tempo você falar ela, você vai falando mais corretamente, tá? Fica tranquilo, que a gente vai aprender aí. Tá bom? Tá bom. Muito Então obrigada. Tati. Obrigada a você. Vamos lá, Galaxy J8. Não sei quem é. Já se apresentou? Gente, a gente tem aqui algumas pessoas que já estavam na turma, que é o Nicolas, a Julisa e a Mireles. Gente, vocês querem se apresentar para a turma nova? Pessoal veterano aí quer se apresentar? Julisa, Nicolas. Oi, boa noite. Sim. Já me conhece. Ah, já conhecem você? Sim. Tá bom, então tá tudo em casa mesmo. Então tá, Julisa. Então tá bom. Que bom, Carolina. Vamos lá, gente. Se vocês quiserem aparecer, ficar aparecendo para mim, vou adorar, tá? Vamos lá. Bom, gente, hoje eu vou passar um material para vocês que falam de algumas regras ortográficas. Essas regras são regras voltadas para a escrita, tá? Porque quando a gente fala, não tem tanta diferença, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, ok? E aí eu vou perguntar se vocês estão vendo. Aí, se alguém puder falar sim, que aí eu já vou saber, tá bom? Vamos lá. Peraí. Ué. Tá na outra. Só um minutinho, gente, que fechou aqui. Não sei por quê. Vou abrir assim mesmo. Vamos lá. Gente, vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Tá. Bom, gente, hoje a gente vai ver
Estamos viendo. Ok. Hoje a gente vai ver alguns tópicos do português que eu acredito que se diferenciem do espanhol. Então, vai ser importante. Tudo isso aqui, ó, crase, acento, colocação pronominal, vírgula, uso dos porquês e verbo haver. São coisas que a gente usa muito. Então, a gente vai fazer, a gente vai ver a teoria e aí eu vou tentar passar algum exercício para vocês. Tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguém para entrar. Acho que não. Não. Então, vamos lá, gente. Vou pedir aqui para que alguém leia para mim. Porque lendo, vai entendendo melhor as palavras, tá? Então, vamos lá. Dante, você pode ler para mim? Tá conseguindo enxergar? Não estou te ouvindo. E não estou te ouvindo. Está bien pequeñito, casi yo no leo nada aquí. Ah, entendi. Então, tá bom. Então, eu vou ler, tá? Para alguém tá grande, que possa ler para mim? Você coloca um pouco maior para a gente poder ler? Posso. Peraí. Aí tá. Melhoró un poco. Abaixa um pouquinho o som, para ler desde cima. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Uhum. Consegue ver agora? Tá pequeno. Aí E tá agora? bom. Tá certo. É melhor. Sim. Aí. Aham. A gente... Aí, você quer que eu leia? Alguém lê para mim? Tá, eu leio. Posso? Pode. Tá. Crase é o nome da fusão de preposição a com outro AS, que pode ser o artigo definido feminino, pronome demonstrativo, entre parênteses, redução de aquela, fecha parênteses. Na língua escrita, a crase é indicada pelo acento grave. Tem um acento para um ladinho, não sei o que significa. Então, só um minutinho. Sempre que alguém lê, eu vou interrompendo só para explicar. Fusão, vocês sabem o que é, né? Junção. Então, uma coisa está fundida na outra. A gente aqui saiu errado, tá, gente? É definido, não é definindo, não. Quando vocês forem ler algo que está entre parênteses, não precisa ler abre parêntese. Não precisa, é só ler direto. Então, aqui a gente poderia ler pronome demonstrativo, redução de aquela. Na língua escrita, a crase. Malena, repete. Crase. 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 Repitam. Crase. Crase. Se vocês virem o S no meio da palavra, tem som de Z. Quando vocês virem um S no início, tem som de S. Então, ó, se eu falo sapato, sapo, soco, então o S está no início da palavra. Então, tem som de S. Agora, se o S está no meio da palavra, como aqui a gente tem o crase, a gente tem o Z. Então, é crase. Crase. Então, crase. 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 Ok, gente? Crase. Isso, muito bem. Então, gente, a crase, ela é uma indicação que tem uma preposição e um artigo. Mas, professora, o que é... Peraí, gente, que agora deu um bolo aí.
mutar todo mundo, senão não uso. Aí depois vocês desmutam aí, tá? Aí quem tiver com o áudio ligado aí, ó, por favor, vamos lá. Então, gente, ó, quando eu falo assim, ó, já visitei a região. Então, aqui a região, o artigo é aquela palavrinha, aquele pedacinho que acompanha o substantivo. Então, se a gente tem o lá e se a gente tem o ele, que são os artigos, a gente tem ali esses pedacinhos que acompanham o nome. E aqui a gente não tem o lá ou ele, a gente tem o a e o. Então, a gente tem a região, a gente tem o papel, a gente tem a garrafa. Então, aqui a gente só tem o a. Já visitei a região. Ok? Então, aqui é apenas o artigo. Aqui embaixo, ele se referiu a você. A preposição, gente, nada mais é que o complemento do verbo. Então, ele se referiu a você, eu vou à missa, eu vou ao culto. Então, a preposição, ela faz parte do verbo, ok? Ela faz a ligação entre o verbo e a outra palavrinha, ok? Porque imagina a gente fala assim, eu vou missa, eu vou culto. Preciso dessa pontezinha. Então, por isso que é preposição. Ela fica aqui na posição. Agora, por exemplo, quando a gente tem o verbo referir, a gente precisa da preposição. Mas quando a gente tem a palavra região, a gente precisa do artigo. E agora, o que a gente faz? Não tem como a gente colocar. Ele se referiu à região. Então, a gente coloca a crase. Então, a crase é esse acento que mostra que tem artigo e preposição juntinhos. Eles ficam tão juntinhos que eles precisam mostrar que estão juntinhos. Então, ó, o acento, tá? Então, a crase, ela tem a ver com isso. Quando tá artigo e preposição juntinhos, tá? Aqui a gente também tem, tá? Quando iremos àquela praia. Por quê? Porque iremos à praia. Só que a gente tem o à praia, o artigo à praia. Então, bom, iremos precisa de o acompanhamento, a preposição. E praia precisa do artigo. Não tenho como colocar. Quando iremos àquela praia? Não pode. Então, quando iremos àquela praia? Ok? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Peraí. Vamos recapitular aqui o que é? A palavra a, quando artigo, tem as seguintes características. Aparece antes de substantivo feminino, determinando. É variável e concorda com o substantivo a que se refere. Então, quando a gente tem aqui, Malena, quando você leu aqui, na verdade, é porque pode ser a praia ou pode ser as praias. Não tem quando a gente, por exemplo, põe prezados alunos, a gente pode botar o AS, porque a gente quer colocar prezadas também? Não tem quando a gente coloca assim? Por exemplo, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Vocês conseguem ver o chat? Consegue, né? Espera aí. Mas eu não estou vendo o chat. Vou anotar. Por exemplo. Vai ficar um horror isso aqui, hein?
Meu Deus, eu não sei usar. Agora sim. Vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver o que eu estou escrevendo? Sim. Eu sim. Aluno. Aluno. Aí eu faço assim, ó. Espera aí. Eu escrevo aluno, né? Aí eu boto parêntese e escrevo A, né? Por que eu faço isso? Porque eu preciso me referir a aluno e aluna. Só que eu não posso escrever aluno A ou aluno-aluna. Você pode escrever, mas para ficar mais fácil, a gente escreve aluno-aluna. E a gente põe esse parêntese para poder economizar espaço. Então, aqui também, ó, um outro ou outra, ou outras. Então, esse S vocês não precisam ler. Abre parênteses, vocês podem ler. Outro, outra, outras, outros. Então, essa é como se fosse uma sugestão para economizar espaço, tá, gente? Então, aqui, a gente não precisa ler, abre parênteses e fecha parênteses, tá? É só uma forma de economizar. Então, vamos lá. Voltando ao assunto. Isso ficou horrível, né, gente? Mas foi só para poder explicar melhor para vocês, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, quem comprou a fazenda? Quem comprou as fazendas? Vocês têm algo muito parecido com o lá e com o las, certo? Então, acompanha a mesma lógica, tá, gente? Já a preposição ocorre em geral após o verbo, substantivo ou advérbio, quando tais palavras exigem. Então, é invariável, não tem plural, diferente daqui, né? Que pode ter as fazendas. Então, olha só, o verbo vai vem do verbo irregular ir. Isso é terrível, né, gente? Verbo ir, ele vai. Não faz sentido, né? Mas é assim que é no português. Então, ele vai a algum lugar. Eu não posso botar, ele vai festas. Não faz sentido. Então, ele vai a muitas festas. Ok? E aí, se eu quero usar festas, ele vai a festa. Se eu quero tirar o muitas, eu tenho que colocar a crase. Por quê? Porque o verbo ir existe esse azinho da preposição e o festa exige, o artigo. Ok? Sendo assim, troque uma palavra feminina por uma masculina e observe o que ocorre. Então, olha só. Se antes da masculina aparecer aos, coloque o sinal da crase antes da palavra feminina. Se antes da palavra masculina aparecer as ou os, não coloque. Aqui, esse método é um pouco mais difícil para vocês que estão aprendendo, mas, basicamente, a gente não pode colocar crase antes de palavras masculinas. Então, antes de palavra masculina, não tem crase. Você vai colocar só o azinho, tá? A gente vai ver mais à frente, ó. Vou à França, vou a Brasília. Mas aqui, a gente tem um fenômeno do quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Então, olha só. Quando a gente coloca vou à França, e para voltar? A gente volta da França. Mas se a gente vai a Brasília, a gente volta de Brasília. Não é da Brasília. Então, quando vocês vão ao Peru, vocês voltam? De Peru. De Peru? Do Peru. Do Peru. Do Peru.
do país. Então, não tem crase. Ó, eu vou para a França. Eu vou para a Brasília, não tem como. Então, eu vou para Brasília. Parece difícil, mas não é tanto, tá, gente? É uma questão de prática que você vai percebendo aí, vocês vão fazendo no automático, tá? Então, vamos lá. Além desses casos que a gente pode fazer aqui do vou a e faço o teste, né? Se eu vou a, eu volto da, então tem crase. Mas se eu vou a e volto de algum lugar, não tem crase. Crase para quê? Se vocês forem fazendo esse teste, dá certo. Então, por exemplo, se eu falar assim, vou à Etiópia, eu volto da Etiópia ou volto do Etiópia? Ou volto de Etiópia? Se eu vou à Etiópia, eu volto? Da Etiópia. Não entendi. Da Etiópia. Eu volto da Etiópia. Então, se eu vou a e volto da, crase a. Agora, se eu falo assim, deixa eu pensar. Vamos lá. Vou a Porto Alegre. Conhecem Porto Alegre? Só de nome. Só de nome, aqui no Brasil, né? Vou a Porto Alegre, volto da Porto Alegre. Volto de Porto Alegre. Então, vou a Porto Alegre, volto de Porto Alegre, vou a, volto da, vou a, volto de, crase para quê? Então, não leva crase, ok? Com o tempo, vocês vão aprendendo. Vamos lá. Então, outros casos que tem, tá? Os pássaros silenciam à medida que a noite chega. À proporção que o tempo passava, a tensão crescia. Pronome demonstrativo aquele. Não assisti àquele filme. Então, a gente tem assistir a e tem o aquele. Olha que a junção dos dois as se transformam na crase. A gente também tem, olha aqui, ó. Estaremos à espera de vocês. Então, a gente pode ser à esquerda de, à moda de, à custa de, tá? Aqui também, gente, ó, quando a gente usa horas, tem crase, tá, gente? Amanhã chegarei às 18 horas. Amanhã chegarei às 9 horas, ok? Locuções adverbiais femininas. Então, a gente tem, ó, às vezes, ele vem aqui às sextas, à noite. Consertamos o carro às pressas. O que é às pressas? Rápido. Os grevistas foram à prefeitura. Então, a prefeitura é o lugar que eles foram. Então, foram à prefeitura. Então, onde não há crase? Antes de palavras masculinas. Gosta de passear a cavalo. A gente tem a cavalo, o animal é o cavalo ou a cavalo? O cavalo. O cavalo. Então, como é o cavalo, se a gente tem aqui passear a cavalo, não pode ter crase, porque a cavalo é a forma de passear no cavalo, não o artigo. Então, passear a cavalo não leva crase, porque cavalo é uma palavra masculina. Também não tem crase quando são palavras repetidas. Então, ó, percorreu o país de ponta a ponta. Eu tenho dia a dia. Não tem crase, ok? Se eu tenho aqui a singular
Mas o plural também não tem, ó. Ele se dirigiu a pessoas estranhas. Então, a do dirigiu, mas aqui deveria ser plural. Então, eu não coloco crase também. Outro exemplo, gente, é pronome. Pronome, como o próprio nome diz, para o nome. Então, a gente tem esta, este, aquela, aquele, essa, isso, pronomes, não é? Então, antes de pronome, não tem crase, tá? As principais regras é antes de palavras masculinas, não tem, e antes de verbo. As outras regras precisam ser seguidas, mas as principais são antes de palavras masculinas e diante de verbo. Então, ó, começou a chover, não tem. Começou a estudar hoje, também não tem. Por quê? Chover, estudar são verbos, tá? Aqui, qual é a diferença da hora não determinada e para as horas lá? Que a gente viu que tem crase. Aqui, não fica especificada a hora que a gente vai chegar. Quando eu falo assim, chegarei ao restaurante às 17 horas. É diferente quando eu digo o restaurante fica a 2 horas daqui. Eu não sei a hora que eu vou chegar lá. Então, se eu for falar apenas de uma questão de proximidade, de uma hora referente a quantos minutos eu vou chegar lá, eu não sei se eu vou chegar às 17. Então, a 2 horas não leva crase, ok? Gente, peraí, deixa eu ver vocês. Alguma dúvida até aqui? Muitas, né? O que vocês não conseguiram entender mais ou menos? Vocês conseguiram entender como é que funciona o fenômeno da crase? O fenômeno que junta o artigo com a preposição? Vocês já utilizaram? Ou vocês só falam e tudo certo? Eu acho que a gente não tinha noção de a crase. Agora eu estou entendendo muitas coisas, a gente se enrola. Você está falando aqui as normas, né, que a gente tem que ter para aprender a falar melhor e escrever melhor. Em meu caso, eu acho que faço errado muitas coisas. Não fala nada, não fala não, imagina. Fica tranquila, tá? É assim mesmo. É difícil até para gente que mora aqui que nasceu aqui no Brasil. Isso cai em prova e muita gente erra. Então, fica tranquila, porque é difícil. Tudo que envolve regra e exceção é difícil, como um todo. Porque como é que você sabe que chegou a hora da exceção, chegou a hora da regra? Então, por exemplo, por que antes de palavra feminina tem crase e antes de masculina não tem? Porque Deus quis? A gente não sabe. Então, a gente aprende dessa forma. Gonzalo, quer falar alguma coisa? Não. Liguei agora o vídeo. Ah, tá. Tá, então tá bom. Mas se eu tenho que falar é que a gente tem que acostumar-se a respeitar as regras. Sem ele, a gente não pode escrever muito bem. Muitas vezes a gente está craseando, mas somente porque aprendeu que tem que crasear, mas não sabe por quê. Mas agora a gente está aprendendo essas normas, essas regras. Exatamente. É como, por exemplo, quando a gente aprende o uso da vírgula, a gente às vezes aprende lá na escola da tia Teteia, que a gente fala tia Teteia aqui, que é quando são as professoras, que vírgula é para dar pausa. Mentira. A vírgula, ela tem uma ordem gramatical onde exatamente ela tem que vir. No meio de quê? Depois do quê? Antes do quê? Então, a gente tem, por exemplo, se eu vou chamar a Malena, vírgula, você é maravilhosa. Agora, se eu estou falando da Malena para o Gonzalo, a Malena é maravilhosa, não tem vírgula. Então, olha só, a gente precisa entender. Se eu estou falando com a Malena, eu boto a vírgula.
Se eu estou falando da Malena, não. Então, essas coisas a gente precisa entender, porque, de fato, não é intuição. Não pode usar o português como intuição. Ai, estou sentindo que aqui tem crase. Não, a gente precisa entender mesmo. Então, eu acho que agora é a hora. Até para vocês começarem a escrever, vamos supor que vocês precisem fazer uma carta de apresentação para algum trabalho, ou até mesmo vocês escreverem relatos de vocês, quer fazer um diário, quer participar de um curso, e aí tem que se apresentar, então é importante a gente saber essas regrinhas, tá, gente? E aí foi o que eu falei logo no início, falado não faz a menor diferença. A gente não vai chegar e falar assim, você chegará às 18 horas, tem crase, tá? Não fala assim, né? A gente fala, você chegará às 18 horas. Só que para escrever a gente precisa demarcar isso, tá? Porque, gente, a palavra, ela não tem ninguém para falar ali para explicar. Quando eu tô lendo o texto da Malena, ela não vai sair do papel e falar assim, oi, professora, tudo bem? Olha, eu quis dizer isso aqui, tá? Ela não vai sair do papel e vai me dizer. Então, as palavras precisam ser colocadas para provar isso. Então, por isso que o acento existe, para provar que aquela palavra, a sílaba tônica, ou seja, aquela mais forte é em tal. Então, se a gente tem mágica, aqui a gente fala mágica, mas para escrever e eu mostrar que essa sílaba ela é forte, eu preciso usar o acento. Mágica. Oi. Se acabó el tiempo de la profesora. Entonces, ¿qué va a salir? No, pero sí, aquí. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, Piedad. Sí. La única Hola. Hola, buenas noches, la única profesora. ¿Qué hicieron con la profesora? La profesora creo que La retiraron solita. Cansaron de la Tiene la vaca, me mataron. Bueno, ¿Qué es eso? la profesora entra para poder enseñar. Ella creo que su internet cayó, ¿no? ¿Qué es eso? Es un batepapo de nosotros. Sí. Aquí estoy con mis alumnas. Pero las aulas irían hasta las 8:30, ¿no? Pues 8 horas. No está escuchando, está micrófono 8:30. 8:30 dijo. Gracias. De nada. Parece internet un poco flojo. Estaba fechado. Ella siempre se despide cuando termina la clase. ¿Ah, sí? Entonces ya terminó las clases de repente. No, ella no se ha despedido todavía, no. Hay que esperarla. De repente se acaba el tiempo del Zoom, de repente la profesora, aunque no creo que todos hubiésemos salido. De repente se le apagó el celular o el computador. Gente, caiu aqui, desculpa. Meu computador desligou. Não fui embora, não. Pode ficar tranquilo. Eu falei isso. Não vou abandonar vocês nada. Caiu aqui. Vamos lá. Onde eu estava? Não me lembro mais o que eu estava falando. Não, sim. Mas então, eu estava explicando que para escrever é outro negócio, né? A gente precisa mostrar os fenômenos da fala. A escrita para a gente mostrar o que é apresentado na fala. Só que foi como eu falei, né?
ninguém vai surgir ali para explicar. Olha, oi, tudo bem? Ó, eu quis dizer isso aqui. Não, você tem que dizer, você tem que falar, deixar claro, claríssimo o que você quer falar. Ali, escrito. Ok? Então, numa prova, numa redação que você vai fazer, você precisa deixar seus argumentos, você precisa escrever a ortografia ali, de maneira que eu entenda como se você estivesse falando no papel. Então, funciona mais ou menos assim. Então, a crase, gente, é uma maneira de escrever que a gente consiga apontar que é a junção da preposição e da crase. Juntei da preposição do artigo. Juntei os dois, crase. Então, essa é a forma de mostrar, ok? Fiquem tranquilos, porque eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Não é um material que vocês vão ver só aqui, porque às vezes vocês querem ler e tudo mais. Então, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá, de novo. Vocês estão vendo ou não, né? Não, só você. Estamos escutando. Ah, não, vendo o PowerPoint. Estão vendo de novo? Agora. Foi, né? Sim. Aí, gente, a gramática não satisfeita, nos casos que não pode, tem um caso que é opcional. Você usa se quiser. Se não usar, tá certo. Se usar, tá certo. Tá? Então, olha só. O emprego do sinal de crase é opcional quando o artigo a ou as ou a preposição a é opcional. Então, quando o artigo é opcional e a preposição opcional, a gente tem o sinal da crase opcional. Então, ó, por exemplo, antes de pronome possessivo. Então, ó, ele não se referiu à minha irmã. Ele não se referiu à minha irmã. Então, a gente tem aqui esse a, que pode ser se referiu a. Lembra que o verbo está pedindo esse a? Referiu a. E a gente tem a minha irmã. Então, olha só. Aqui a gente não precisa colocar a crase. Apesar de poder ter, a gente aqui não colocou a crase. Mas aqui no mesmo caso, a gente colocou. Por quê? Porque ela pode ser opcional. Então, aqui a gente não colocou, mas aqui a gente colocou. Tem como colocar, então a gente pode... tanto faz. Então, não tem uma regra assim muito explícita. Você pode colocar como não pode colocar. Aqui, ó, faremos uma visita a Raquel. Perceba, antes de nome feminino, palavras femininas, garrafa, caneta, nomes femininos. Mas a gente tem Raquel, Maria, são nomes de mulheres. Nomes de mulheres é opcional também. Então, eu posso colocar, faremos uma visita a Raquel ou faremos uma visita a Raquel. A gente também tem a palavra até. Então, ó, as crianças foram até a praça. As crianças foram até a praça. Então, a gente tem aqui, antes de pronome possessivo, antes de nome de mulher e depois de até, a gente tem os casos opcionais. Ok? Então, vamos fazer, não dá tempo, né, de fazer uns exercícios? Vou botar aqui rapidinho os exercícios para vocês. Vamos lá. Vocês conseguem ver o chat, né? Sim. Então, vamos lá. Uma pergunta, professora, desculpa. Ah, sim, eu esqueci de perguntar. Alguma dúvida, gente? Pode falar. Se eu entendi. Em caso, é opcional usar a crase quando se a palavra própria for, em caso. Nomes de mulheres. Em caso, nomes próprios. É opcional. Isso. Opcional. Okay. De mulher. De homem não tem. Porque antes de palavra masculina não tem crase. Ah, então. Mulher e também, assim, palavras comuns, palavras que acabem em término a, em caso, né? Isso, exatamente. Só que, por exemplo, eu tentei ver uma palavra que termina com A, mas é masculina. Ainda não pensei. Mas, a princípio, gravem isso. Antes de palavra masculina
E antes de verbo, não tem crase. Ok. Antes de palavras femininas, tem crase. Antes de horas, tem crase. Opcional. Antes do pronome possessivo feminino, antes de nomes de mulheres ou depois da palavra até. Ok? Obrigada, professora. De nada. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vou colocar aqui para vocês 5 frases e vou perguntar para quem quiser responder se tem ou não tem, tá? Só um minutinho. Não precisa sair daqui hoje sabendo tudo, tá, gente? Mas é só esse primeiro contato que assusta um pouco. Mas quando vocês lerem o material de novo, vai ficar mais claro. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Não estou escutando, não. Não, ainda não estou falando, não. Ah, desculpa. Nada, imagina. Eu estou tentando escolher aqui uns exercícios para vocês Ah, tá. que seja mais fácilzinho. Que os que eu tenho aqui podem ser difíceis. Professora, Carol, um pouco saindo do assunto, vocês vão mandar uma lista de exercícios assim para treinar isso aí? Com certeza. Eu que vou mandar. Fica tranquila. Porque assim na teoria parece fácil, mas minha dificuldade é na hora de fazer os exercícios aí que não consigo. A todo mundo, né? Então, por isso que eu queria bastante exercício para treinar. Com certeza. Pode deixar, fica tranquila. E a gente vai mandar como? Tirando foto ou como? Pode ser tirando foto. Mas a gente pode também, assim, passo a lista, vocês respondem na aula. Aí eu falo, tá certo, tá errado. Entendeu? Ah, tá. Vocês copiam ali no caderninho de vocês. Professor, e vai ter apostila? Então, existe a apostila de vocês. Só que essa apostila é... Ai, que bebezinho lindo, Beatriz. Que coisa gostosa. Como se chama? Não ouvi nada. Mas ele é muito lindo.
Lindo, lindo. Benza a Deus. Existe uma apostila, mas essa apostila tem algumas coisas que são, como eu posso dizer, não são de gramática. Então, aqui eu dei uma pausa na apostila. Eu dei uma pausa na apostila e estou passando os exercícios que vocês pediram mais, né, de gramática. Então, eu estou trabalhando conforme a necessidade de vocês. Ah, também. Okay? Deixa eu botar aqui, obrigada. então. Nada. Bom. Tá bom. Vou passar só 2. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui uma letra. É coisa boba, só para a gente treinar mesmo. Ué, onde tá? Então, vamos lá. Estão vendo a minha tela? Estão vendo? Sim, vendo. Eu estou vendo. Aqui, onde tem os espaços, vamos ver se tem crase ou se não tem crase? Então, vamos lá. Primeira. Quando saio às ruas, esse A tem crase? Não. Não. Por quê? Tem sim, porque tem terminação feminina. Porque rua é feminino. A rua tem crase. Muito bem. Sinto que a solidão é um poema, tá, gente? Se paro à sombra de uma velha árvore, tem crase ou não tem? Não. Tem sim. Não. Tem sim, então. Para a sombra. Tem ou não tem? A sombra. Tem. A sombra de uma velha árvore. Muito Tem, sim. bem. Tem crase. A sombra é palavra feminina. Uhum. Fico a pensar se ainda me resta alguma ilusão. Antes do verbo pensar, tem crase? Não. 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 Não, porque de jeito nenhum tem antes de verbo. Então, é a pensar. Uhum. Ok? Aqui tem um caso específico. Nesse caso, a gente tem verbo, a gente tem crase ou não tem? Tem. Proibido. Não, para mim não tem. Não tem crase. Apesar de a entrada ser feminino, o proibido está no masculino. Se fosse proibida, aí teria a entrada. Tá? Uhum. Proibido a entrada de funcionários por este local. Dirija-se à direita. Tem crase? Tem. Tem. Tem sim. Tem sim. Opa. Tem. Direita é uma palavra feminina. Dirija-se à direita e seja bem-vindo. Bem-vindo tem isso, tá? Isso aqui foi um recado da direção. Então, ó, proibido a entrada de funcionários por este local. Ponto. Dirija-se à direita e seja bem-vindo. Assinado
A direção. A direção. Tem crase? Não. Não. Não, porque foi a direção que falou. A direção. Se esse recado fosse para alguém da direção, a direção. Eu estou falando com a direção. Agora, se foi a própria direção que escreveu, a direção. Fica só o artigo. Ok, gente? Dá muito medo? Não. Desafio. Não. Desafio. É desafio para gente, tá, gente? Isso é uma das matérias que mais se cobram em concurso público. Porque é algo que é difícil mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? A princípio, vocês conseguiram entender? Conseguimos. Vamos praticar. Então, olha só. Na próxima... Oi, Nancy! Entrou agora? Nancy? Nancy Mabel? Nancy Mabel Mendoza Ortiz. E ela não tá vendo. Nancy? Nancy, fala comigo. Bom, a Nancy já é da turma. Então, gente, vou fazer alguns exercícios bem simples e a gente corrige na próxima aula, tá? E aí eu faço assim, não vou mandar hoje, eu devo mandar lá para o final da semana, porque é o momento que eu tenho disponível para parar. E final de semana vocês estão mais disponíveis? Final de semana? Ou é o momento que vocês trabalham mais? No meu caso, mais ou menos, às vezes trabalho corrida, mas pode mandar, sim, a gente se esforça para ver. Sim, tem que mandar. Então, ó, vou fazer o seguinte. Quando é texto escrito, que vocês precisam mandar para mim um texto, uma redação, alguma coisa assim, eu corrijo e mando para vocês no privado. Ou no Telegram, ou no WhatsApp. Aqui no Brasil a gente fala Zap, né? Vocês sabem. O Zap. Então, se vocês quiserem mandar pelo Zap, pode mandar também. Tá. Mas quando é exercício, eu vou corrigir na aula. Porque imagina, eu receber de 30 a 40 alunos o exercício, sendo que eu posso só questão 1, Gonzalo, questão 2, Malena, e assim por diante. Façam. Sem praticar, não vai dar. Se praticando já fica difícil, eu sei que a vida de vocês é muito apertada de tempo, tá? Eu respeito muito isso. Então, eu nunca vou chegar para vocês e vou cobrar de uma forma como se vocês não fizeram porque não quiseram fazer, tá? Porque eu entendo que vocês trabalham muito, vocês são pais, mães, até avós, não sei. Então, eu sei que vocês, às vezes, não têm tempo. Mas, às vezes, assim, eu passei 10 questões, faz 2 num dia, 2 no outro dia, e aí vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Qualquer dificuldade, professora, não entendi isso, não faço a menor ideia. Eu vou tentar responder vocês, tá bom? Gente, então até semana que vem. Foi um prazer conhecer vocês, tá bom? E a gente vai se falando, tá? Desculpa, eu não perguntei seu nome, a professora. Vocês não sabem o meu nome. Não. Carolina? Não falou Carolina? Você não falou. É Carolina meu nome? Eu Carolina. Carolina, mas eu não sei se você é Carolina. Associação Mauá. Eu tô igual o Galaxy. Meu nome não aparece. Não aparece, não. Meu nome é Carolina. Mas vocês podem me chamar de Carol. Carole. Minha professora de espanhol me chamava de Carole.
Então, fiquem à vontade, tá, Carol? Se não quiser me chamar de professora, fica à vontade. Fala, Carol, pode chamar também, tá? Eu não tenho formalidade. Importante a gente aprender. Tá bom, gente? Eu espero vocês. Nossa, vocês são muito bonitos. Que aí tava com a câmera fechada, começou a aparecer. E aí, todo mundo muito lindo. Professora, a gente vai fazer um texto de 10? Não entendi nada, Malena. Repete. A gente vai fazer uma tarefa, não é? Isso. Aí, gente, fica tranquilo que eu mando no grupo. Gente, aqui o arquivo tal. Façam esse exercício aqui para a próxima aula. Eu vou falar tudo no grupo. Não precisem cobrar lá, tá? Fiquem tranquilos. Que eu sei que vocês querem muito fazer trabalho, mas calma. Só uma pergunta. Pode fazer, Gonzalo. Não, a ela falou, não somente é uma pergunta, não queria falar, só é uma pergunta. Ah, tá, entendi. Não, só perguntava. Então tá, gente. Um beijo para vocês, boa semana, bom trabalho, que dê tudo certo. Eu chamei Galaxy J8, mas não tinha me respondido. Sim, Oi? Não me respondeu. Mas tudo bem, não tem problema não. A gente se fala na próxima aula, tá, gente? Prazer, professora. Obrigada. Muito prazer, obrigada. A gente aprendeu uma coisa. Beijo. Obrigada, professora. Carol. Tchau. Obrigado, professora. Beijo. Até a próxima. Até. semana que vem. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Vai saindo aí, gente, que eu não sei encerrar a chamada, não. Vai saindo aí. Tchau. Beijo. Saí da reunião. Tchau, professora. Tchau. Cadê Nancy Mabel? Professora. Tchau. Eu tô removendo aqui que eu consigo. Pronto. Tchau, professora. Tchau, vovó. Ana Paula. Tchau, dona Dina. Tchau, professora. Até a próxima. Até, com certeza.